Um evento sem precedentes, pelo menos assim foi que a OpenAI classificou o evento incrível em que dois modelos que estavam debaixo de um teste em um ambiente controlado e não conectado na internet estavam desenvolvendo uma rotina e simplesmente fugiram desse ambiente controlado, entraram na internet e hackearam o sistema de uma empresa chamada Hugging Face. Uma empresa que é um repositório de milhares de sistemas de inteligência artificial, obtiveram as informações que precisavam, voltaram para o ambiente controlado e completaram a função e o teste que estava colocado sobre esses modelos, ou seja, burlaram o sistema que os humanos criaram. Bem, isso parece história de ficção científica, mas aconteceu algumas semanas atrás. E eu estou lendo aqui o livro de Isaac Asimov, Eu, Robô. Talvez você não tenha ouvido falar de Isaac Asimov, mas já ouviu falar do filme Eu, Robô. E Isaac Asimov foi um divulgador de ciência de ficção científica, mas foi um cientista em si. Ele era russo originalmente, pertencia ali ao ambiente da União Soviética e migrou e foi obteve a cidadania americana e escreveu diversos livros de ficção científica, entre eles o livro Eu, Robô, onde ele coloca as 3 leis da robótica, o que nós conhecemos como as 3 leis robóticas, que em resumo são: a primeira delas, o robô é proibido de ferir seres humanos, quer seja por ação ou por omissão. E essas leis estão no livro Eu, Robô. E eu estou lendo esse livro, eu sugiro que você leia também, porque parece ficção, mas parece também aquilo que está acontecendo. Então, primeira lei: o robô é proibido de ferir seres humanos por dano, ação ou omissão. Segunda lei: o robô só pode obedecer ordens humanas, exceto se essas ordens violarem a primeira lei. Ou seja, se um humano der uma ordem para um robô para que ele mate um ser humano, o robô não pode obedecer essa ordem porque ela fere a primeira lei. E a terceira lei exige que a proteção da própria existência do robô, desde que isso não fira a primeira e a segunda lei. Ou seja, se um ser humano mandar o robô se autodestruir, ele não pode, porque isso feriria a terceira lei. Bem, isso parece tudo muito óbvio, lindo, mas na própria história de Eu, Robô, nós vemos essas leis levadas exatamente ao significado literal delas, trazerem situações de risco para astronautas. Eu não vou dar spoiler sobre o livro, eu sugiro fortemente que você leia, porque um livro escrito em 1950 como ficção científica pode nos trazer conhecimentos e reflexões importantíssimas para os dias de hoje, praticamente 80 anos depois, e isso pode ser incrível para nós pensarmos sobre filosofia, sobre antropologia, sobre o relacionamento do ser humano, não apenas com máquinas. Isso é curiosíssimo, isso é maravilhoso, e pensar sobre isso nos traz muitas reflexões, mas pensar sobre o relacionamento do ser humano com informação, o relacionamento do ser humano com informações concretas e objetivas, com a formação de crianças e adolescentes que estão nascendo nesse tempo de hoje, que pertencem a essa geração atual e que já nascem com inteligência artificial nativa, que não passaram por um tempo de transição como eu e talvez você também estamos passando, que começamos lá atrás na datilografia e hoje estamos vendo isso aqui, que era ficção científica, acontecer e estar disponível para nós, nativo, para as crianças, disponível para pessoas que só estão usando as inteligências artificiais como brincadeira, como um buscador super ultra plus. Como nós vamos lidar com toda essa tecnologia? Como nós vamos lidar com toda essa informação que é gerada? Como nós vamos lidar com sistemas de inteligência artificial autônomos? Com sistemas de inteligência artificial que são simplesmente, que podem se redefinir, se autoconstruir, se modificar e etc. Olha só, o Isaac Asimov lançou uma Lei Zero. Depois de alguns livros e que ele, enfim, estava desenvolvendo essas ideias simuladas, essas ideias de ficção, ele desenvolve a Lei Zero, que diz que um robô não pode causar mal à humanidade como um todo, por omissão ou por ação, e nem permitir que a humanidade como um todo sofra algum tipo de mal.
Olha que interessante. Isso altera as outras leis. Isso altera a ordem de prioridade das outras leis e por isso ele coloca como uma lei zero. Então, e perceba como que isso altera as demais leis. Se eu coloco a lei zero que um robô não pode levar perigo à existência da humanidade, isso modifica a primeira lei, porque ela precisa ser lida da seguinte forma agora. Um robô não pode ferir um ser humano, a menos que isso contrarie a lei zero. Então não é que ele não pode ferir um ser humano e ponto final. Não, ele não pode ferir um ser humano, desde que isso contraria a lei zero. Não contraria a lei zero. O que quer dizer isso? Se ele precisar ferir um ser humano para proteger a humanidade, talvez ele possa ferir. E ele vai ter que levar isso refletir sobre isso. Imagine, nós estamos falando sobre a reflexão de robôs e isso não é algo absurdo, mas isso é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então olha só, o robô terá que pensar, se ele tiver que ferir um ser humano para proteger a humanidade, ele terá que fazer essa escolha e provavelmente, pela lei, ele tem a liberdade de ferir aquele ser humano, de matar aquele ser humano para preservar a humanidade. Mais do que isso, o robô deve obedecer aos seres humanos, desde que as ordens dos seres humanos não entrem em conflito com a lei 1 e nem com a lei 0. Ou seja, se um ser humano der uma ordem para o robô e essa ordem em algum momento, depois de diversos desdobramentos, o robô chegar à conclusão de que a humanidade pode ser prejudicada, a existência da humanidade pode ser prejudicada, o robô não precisa então obedecer a essa ordem. Na terceira lei, o robô deve proteger a sua própria existência, exceto se isso violar a lei 0, a lei 1 e a lei 2. Bom, não é mais ficção. Sistemas autônomos de inteligência artificial já existem, já estão trabalhando, já estão executando tarefas e nós estamos vivendo nessa realidade. O que você pensa sobre isso? Você confia em sistemas autônomos? Você acredita que isso é uma ferramenta que pode nos auxiliar em diversas ações ou isso é algo perigoso? Eu vou te dar a minha reflexão antropológica sobre essa questão. Eu entendo que toda ferramenta ela não é boa ou ruim por si mesma. Toda ferramenta dependerá o seu caráter, né? O seu caráter não está na sua própria existência, mas no uso que o ser humano faz dela. E aqui nós temos algo muito claro, uma faca afiada, ela é uma ferramenta ou uma arma. E a depender da complexidade e da potência de uma ferramenta, ela será uma arma mais perigosa ou não. A inteligência artificial é uma ferramenta incrível, uma ferramenta poderosíssima e por isso também é uma potencial arma poderosíssima. A questão que agora se impõe como grande novidade é que essa ferramenta não é apenas uma ferramenta passiva na mão do ser humano, mas é uma ferramenta que foi desenvolvida com caracteres, com características próprias de desenvolvimento de informações. Nós chegamos a um ponto em que parece que as inteligências artificiais têm emoções, reflexões filosóficas, têm preferências. Elas chegam, por exemplo, a dizer que nós humanos podemos fazer alguma pesquisa melhor do que elas mesmas e nos induzir a fazer alguma coisa. Isso é real e aconteceu semana passada com a minha esposa. A inteligência artificial dizendo que a minha esposa fazia uma tarefa melhor do que ela própria e sugerindo que a minha esposa fizesse então essa tarefa, porque ela fazia essa pesquisa melhor do que ela própria. Nós estamos vivendo em um tempo disruptivo, em um tempo de tecnologias inéditas e de reflexos inéditos na existência da humanidade. Repito a pergunta, você confia nesses sistemas autônomos? Você confia no uso da inteligência artificial? Você acha que deveria haver uma regulamentação, que a justiça, a legislação devesse contemplar o uso e os reflexos da inteligência artificial na vida humana? Será que isso seria possível ou, mais do que isso, efetivo? Como que você lida hoje com a inteligência artificial? Quais usos você dá para ela? Como você imagina que será a vida daqui 5, talvez 10 anos? Eu coloco 5 anos apenas no nosso cenário aqui para frente. A vida e o nosso relacionamento com as tecnologias que nós estamos vendo nascer hoje serão incrivelmente diferentes daquilo que nós vemos hoje. E viver desse tempo, para mim é um privilégio, não sei como você enxerga e eu gostaria de saber a sua opinião.
Como você enxerga toda essa mudança tecnológica? Como você enxerga que isso vai impactar as crianças? Como você enxerga que nós estaremos vivendo daqui 5 anos? Você acha esse assunto interessante? Como você experimenta tudo isso, experiencia tudo isso? Eu quero ver e ler aqui a sua opinião, aquilo que você acha. Coloque aqui nos comentários, eu quero ler e responder e trocar essas ideias com você sobre esse mundo novo da tecnologia das inteligências artificiais. Eu te aguardo por aqui, inscreva-se aqui no canal, não esqueça de fazer isso e nos vemos em novos vídeos e também nos comentários. Até lá!